sorriso pode conter erro de tradução em português. Parte 9. Aqua não consegue falar com Ai. Aqua entrou no apartamento enquanto Ai se despedia de Eren do lado de fora. Ruby correu para dentro e ligou a TV para começar a assistir a um programa que ela estava animada para assistir, mas Aqua ficou perto da porta para tentar ouvi-los enquanto eles se separavam. Foi um adeus simples, nada especial. Eren agradeceu e acenou para Ai enquanto ela fazia o mesmo. Ai expressou o quanto foi divertido, mas Eren manteve sua atitude estoica geral, dando de ombros levemente e concordando. Ele se perguntou o quanto Ai estava começando a gostar da atitude estoica que ele emitia. No entanto, desconhecido para ambos os adultos, Aqua, é claro, sabia inglês, pois estudou em sua vida anterior e era razoavelmente bom nisso. Ele, é claro, tinha sotaque, mas apostaria que seu inglês era melhor que o de Ai. Então, embora Eren e Ai acreditassem que a conversa era apenas entre eles, Aqua foi capaz de entender cada palavra. E para ser honesto, ele se sentiu em conflito. Aqua sentiu tanto tristeza por Ai quanto suspeita por Eren. Ele nunca soube que Ai tinha uma vida tão difícil. Ele sempre se perguntou por que ela nunca dizia que os amava. Ele não era estúpido, ele sabia que Ai nunca disse, nenhuma vez. Ela nunca disse que amava nenhum dos filhos, o que sempre foi estranho para ele. Aqua era adulta antes de ele renascer, então ele entendeu que, embora Ai nunca tenha dito as palavras, suas ações provavam seu amor pelos filhos todos os dias. Ele nunca precisou ouvi-la dizer que o amava para que ele soubesse que ela o amava. E para ser honesto, uma parte dele estava quase feliz, pois seria estranho ter uma garota com metade da sua idade dizendo constantemente que o amava como uma mãe faria. Mas agora, Aqua se perguntava o quanto disso era devido às próprias inseguranças de Ai. Ela era uma especialista em mentir, uma das melhores, na verdade. Ele viu como ela pesquisou como melhorar sua atuação desde que ele nasceu nesta vida. Ele observou como ela conseguiu aprender a fingir aquele sorriso lindo e genuíno depois do momento otaku acidental dele e de suas irmãs. Ele a viu estudar outros ídolos e tomar notas sobre como melhorar melhor sua performance de ídolo. Ela era uma mestre nisso, tanto que ele nunca considerou que talvez ela tivesse algumas inseguranças devido ao seu próprio passado. Ela falou sobre como teve uma mãe abusiva enquanto crescia e adicione isso ao fato de que ele também presumiu que o ex dela era abusivo. Significaria que as pessoas mais importantes na vida de Ai a trataram mal. Ai raramente recebia qualquer amor ou afeição em sua vida. Tanto que ele se perguntou se ela tinha medo até de ser mãe. Ele se lembrava de como ela ficava mimada quando ele a tratava durante sua gravidez. Como ela queria tanto ser mãe e levar seus gêmeos até o fim, mesmo sabendo quanto isso seria um risco não apenas para sua carreira, mas também para sua segurança. Aqua se sentiu mal sobre como ele costumava pensar nela depois de ouvir isso. Ele se sentiu um idiota por pensar nela da mesma forma que todos os outros fãs dela pensavam. Ai era um ser humano, como qualquer outra pessoa. Ela tinha suas lutas e estava longe de ser perfeita. Mesmo agora, como Oshi no Aqua, era realmente mais difícil ver as rachaduras em sua personalidade. Assim como seria de se esperar de uma mãe, ela fez tudo o que pôde para esconder seus problemas de seus filhos e criar essa fachada forte, mas amorosa para eles. Aqua poderia dizer que ganhou mais respeito pela ídola, pela forma como ela foi capaz de manter uma atitude positiva e criar os filhos do jeito que fez, apesar de sua péssima criação. Quando Ai entrou pela porta, com um sorriso maravilhoso estampado no rosto, Aqua não conseguiu deixar de ficar espantada com ela. Verdade seja dita, Goro nunca teve mãe ou família de verdade. Ele sempre foi mais ou menos sozinho e dedicado ao seu trabalho. Então, ele nunca conheceu um mundo onde as pessoas que ele achava que amavam machucavam e abusavam dele da mesma forma que Ai. É por isso que ele queria fazer algo especial para ela. Algo para mostrar a ela que ela não estava sozinha e que tinha pessoas que realmente se importavam com ela. Mesmo que ele lutasse para ser seu filho, ele pelo menos tentaria mostrar algo a ela. O rosto de Ai passou de sorriso para surpresa quando Aqua se aproximou e abraçou sua perna. Seu chapéu e óculos ainda estavam e suas pernas cobertas por jeans ainda estavam um pouco frias do frio do fim do outono. Aqua-chan, você está bem? Ai perguntou, sem saber o que estava errado. Ai ficou muito surpresa. Aqua nunca realmente a abraçou. Ele sempre foi um garoto tão sério que era difícil arrancar qualquer tipo de afeição dele. Ela não achava que houve uma única vez em sua curta vida em que ele tenha iniciado um abraço. Então ela estava confusa. Estou bem, Ai. Ele disse, com a voz calma e uniforme. Mesmo demonstrando um pouco de afeição, ele ainda não a chamava de mãe. Ai se ajoelhou quando ele a soltou e lhe deu um olhar confuso. Ela podia dizer que algo estava na mente de Aqua, mas não conseguia entender completamente o que.
O que houve? Ela perguntou, embora o rosto dele permanecesse neutro e inalterado. Nada, só senti vontade de te abraçar. Ele deu de ombros. Ai riu um pouco de suas palhaçadas, interpretando isso como sua necessidade de querer atenção, mas orgulhoso demais para admitir que queria alguma. Mas ela ainda se perguntava de onde vinha esse comportamento. A única coisa diferente era Eren, o que a deixou ainda mais confusa. Aqua estava com medo de alguma coisa. Ele estava com medo de Eren. Ela esperava que não. Eren era muito legal com eles e ela esperava que ele pudesse se dar bem com Eren como ela. Talvez ele estivesse com medo porque Eren era muito maior e agia de uma maneira muito séria. Aqua nunca esteve perto de alguém assim. A única figura masculina que ele conhecia era o presidente, que embora sério no trabalho, ainda era brincalhão e gentil. Eu posso dizer que você está mentindo. Ai riu enquanto cutucava seu nariz, fazendo-se enrugar levemente de aborrecimento. Ela riu um pouco mais com essa reação. Você se divertiu com Eren? Aqua perguntou a ela. Para Ai, isso confirmou que Eren foi a centelha que causou esse pequeno momento em seu filho. Claro, nós demos a ele algumas roupas da moeda e comidas deliciosas. Então, eu me diverti muito. Ela sorriu. Era com isso que Aqua estava preocupado. Ele não pensou muito em Eren no começo, mas agora ele estava preocupado. As coisas que Eren disse simplesmente não eram normais. Ele viveu 4 anos escondendo algo, machucou seus amigos e familiares, e fez essas coisas para que eles pudessem viver. Ele sabia que havia muito mais na história, mas tudo o que Aqua conseguia pensar eram sinos de alarme em sua cabeça gritando perigo. Porque machucar pessoas as manteria vivas. Ai pode ignorar isso por sua própria paixão por ele, mas Aqua tinha essencialmente 34 anos agora. Ele estava muito menos disposto a dar uma chance ao homem se ele fosse uma ameaça para Ai. Você tem medo do Eren? Ai perguntou, preocupada que seu filho tivesse medo dele. Não. Aqua disse. Com medo? Não. Preocupado. Sim. Diga-me o que há de errado, Aqua. Ai disse com uma voz amorosa e maternal. Eu sei que você não pode falar com ele, já que vocês não compartilham uma língua. Mas ele é um bom homem. Não há nada a temer. Eu não confio nele. Aqua disse honestamente. O coração de Ai parou por um momento, preocupada com o porquê de seu filho estar tão preocupado. Por que não? Perguntou Ai. Porque as coisas que ele disse soam tão completamente suspeitas e a única razão pela qual você está tolerando isso é por causa de uma paixonite idiota? Um hábito que aparentemente te colocou em um relacionamento abusivo com o aparente pai dele nesta vida. Sim, ele não pode dizer isso. Por causa do que Miyako-san e as outras garotas disseram esta manhã. Ele mentiu, pelo menos usando isso como uma desculpa para, esperançosamente, convencer sua mãe a levar isso mais a sério. Ai olhou para baixo quando ele disse isso. Ela estava preocupada que ele estivesse aprendendo sobre Eren pelo que os outros diziam em vez de aprender sobre o próprio homem. Porém, como ela poderia culpá-lo? Ele não consegue nem manter uma conversa com Eren. Eu sei que eles têm suas preocupações. Ai disse. Mas não é justo basearmos nossas opiniões em outras pessoas só por causa do que os outros dizem. Não é justo julgar as pessoas sem primeiro aprender sobre elas. Ela deu um sermão. Ele sabe disso. Mas dizem que ele é vago sobre as coisas. Ai tentou argumentar, incapaz de expressar completamente seus pensamentos devido às suas próprias limitações como uma criança de 4 anos. Nós, adultos, às vezes há coisas sobre o nosso passado que não gostamos de falar. Aqua ficou irritada quando ela disse isso. Ele tem o dobro da idade dela e não quer ser repreendido. Então, não é justo presumir que alguém é ruim porque não quer compartilhar coisas sobre si mesmo. Há coisas que você esconde. Aqua perguntou, esperando levar uma conversa para seu próprio passado e talvez fazê-la compartilhar sobre seu ex. Talvez se ele puder aprender mais, ele possa traçar paralelos entre Eren e seu ex para que ela possa pelo menos ver alguns dos perigos. Ai, no entanto, se fechou um pouco. Não sabia como responder a isso. Claro, havia coisas em seu passado que ela preferia enterrar e nunca mais pensar. Sua mãe abusiva, seu ex e até mesmo sua vida antes de Aqua e Ruby nascerem. Ela se lembrava de quão assustada e solitária se sentia antes e nunca mais queria imaginar essa vida. Não. Ai mentiu, mostrando seu sorriso de ídolo para seu filho e colocando seu ato em plena força. Mamãe não tem nada a esconder em seu passado. Ela é perfeita. Aqua sabia que era mentira. E infelizmente, Ai nunca seria honesta com ele. Aqua era seu filho, e mães devem proteger seus filhos de coisas ruins, não fazê-los se preocupar. Enquanto Aqua fosse seu filho, ela nunca contaria a ele seus medos, inseguranças ou qualquer coisa. Isso sem dúvida a tornava uma boa mãe, mas tornava o trabalho de Aqua mais difícil.
Por que você confia em Eren? Ele perguntou. Ai pensou por um momento, mas foi rápida na resposta. Porque ele é gentil e precisa de ajuda. Ai disse. Às vezes, pessoas más podem colocar uma fachada que esconde quem elas são. Elas fingem ser alguém em quem você pode confiar e quando elas têm sua confiança, elas mostram quem elas realmente são. Aqua não pôde deixar de se perguntar se isso era por experiência própria. Ok? Ele disse em um tom inseguro. No entanto, Eren é honesto com quem ele é. Se ele estivesse tentando nos manipular ou machucar, ele fingiria ser alguém gentil e charmoso. Em vez disso, ele é honesto. Sim, ele é triste e fica sozinho. Ele até tenta afastar as pessoas. Mas mesmo quando eu vou até ele e o arrasto para longe, Eren continua gentil e legal. Ele não faz nada para tentar tirar algo de mim. Ele não me manipula ou tenta tirar vantagem. Se alguma coisa, ele tenta fugir de mim. Ela riu. Droga, uma coisa que a faz ter uma queda por ele é o fato de ele rejeitá-la. É um truque psicológico clássico. As pessoas querem o que não podem ter, e Eren está se fazendo de difícil. Embora Aqua não ache que Eren esteja fazendo isso intencionalmente. Aqua acredita que Eren só quer sua privacidade e está realmente rejeitando Ai. Infelizmente, isso tem o efeito de fazer Ai querer mais dele. Venha aqui. Ai disse enquanto abraçava seu filho, que se ajoelhou ao lado dele. Com o traseiro apoiado nos pés, Ai estava baixa o suficiente para ficar quase na altura de Aqua. Sua cabeça descansava no ombro dele enquanto a dele descansava no dela. Ao contrário de antes, seu filho não retribuiu o abraço. Eu sei que você está preocupada, Aqua-chan. Ai disse amorosamente. Mas Eren é uma boa pessoa. Eu posso dizer. Ele está perdido e confuso agora, e eu posso dizer que ele precisa de ajuda. E aí está o efeito Rouxinol em jogo. Mas não se preocupe. Não importa o que aconteça, nada nunca vai acontecer comigo. Eu não disse isso. Aqua disse, sabendo que Ai provavelmente estava assumindo que ele tinha medos infantis de que ela deixasse os filhos por um novo namorado. Isso não era verdade. Está tudo bem, Aqua-chan. Ela disse amorosamente. Não importa o que aconteça, nada vai separar essa família. Eu prometo isso. Ela sorriu. Aqua não chegaria a lugar nenhum. Ele não conseguia ter uma conversa séria com Ai. Ela continuava assumindo que ele tinha medos infantis e tentava consultá-lo com base nisso. Não importava o que ele tentasse dizer a ela simplesmente o trataria como uma criança e esconderia dele qualquer um dos seus próprios medos. Obrigada, Ai. Aqua disse, decidindo simplesmente mudar de assunto. Embora não pudesse fazer muito, Aqua jurou que faria exatamente a mesma coisa que Goro jurou 4 anos atrás. Ele protegeria Oshino Ai, não importa o que acontecesse. Mesmo que agora, ele fosse amplamente incapaz de fazer isso. Você pode me soltar agora. Ele disse enquanto ela ainda o abraçava. Não. Ela disse alegremente. Eu quero outro abraço seu. Ela exclamou. E ele ficou preso. Espere. Ele ouviu Ruby lá da pequena entrada. Por que ele ganha um abraço e eu não? Ela gritou, sua voz cheia de traição. Bem, venha se juntar a nós, Ruby-chan. Ai disse enquanto sua filha corria até ela. Mas eu quero abraçar a mamãe sozinha. Ela gritou, ainda brava com Aqua, recebendo toda a atenção. Isso só piorou. Poucos minutos antes Eren se afastou enquanto Ai entrava em seu apartamento e fechava a porta. Eren, em vez de voltar para sua casa, decidiu esperar do lado de fora do apartamento. Ele se inclinou ao lado da porta e fingiu descansar, deixando as sacolas de roupas a seus pés enquanto fazia isso. Eren confirmou que eles estavam sendo seguidos. Mesmo agora, no canto do olho, ele podia ver o homem com o rosto obscurecido pelo capuz mantendo distância do outro lado da rua. Ele se viu perto de um beco, parcialmente escondido com apenas seu rosto aparecendo. Eren garantiu não encará-lo diretamente para que ele não suspeitasse que Eren sabia que ele os estava seguindo. Eren não sabia por que esse homem seguiu Ai e podia dizer que provavelmente era o mesmo homem com as flores de ontem. Ele sabia que Ai estava aqui e não faria contato direto com ela enquanto Eren estivesse lá. Eren não tinha certeza do que deveria fazer. Ele deveria confrontar o homem. Afinal, ele não estava exatamente mostrando as melhores intenções ao seguir Ai. No entanto, se ele fizesse isso, faria uma cena e ameaçaria envolver as autoridades locais, o que poderia comprometê-lo. No entanto, Eren temia que se ele não fizesse nada, Ai estaria em perigo. Eren pensou porque ele se importava se Ai estava em perigo. Ele racionalizou para si mesmo que se algo acontecesse com ela, então as autoridades se envolveriam e o ameaçariam. Eren estava condenado se não fizesse nada e condenado se fizesse qualquer coisa.
Eren não queria deixar Ai sozinho, mas também sabia que não poderia ficar lá para sempre, já que ainda tinha que trabalhar. Especialmente se o chefe da Yakuza o mandasse para um trabalho. De repente, Eren sentiu uma vibração vindo do seu bolso, bem onde seu telefone móvel estava. Ele o tirou do bolso e imitou o movimento que Ai mostrou a ele sobre como atender quando ele estivesse se movendo. Os símbolos exibidos eram números no espelho ou tela, como ela chamava. Isso significava que era um número desconhecido. Fale. Eren disse ao telefone, mantendo a voz baixa para que ninguém ouvisse a conversa. Tenho um trabalho para você. Ele ouviu o chefe da Yakuza da noite passada falar. É um trabalho simples para testar você, nada intenso. Apenas diga. Eren disse impacientemente. Há um homem que é dono de um restaurante e nos deve dinheiro. Ele atrasou os pagamentos algumas vezes. Quero que você envie uma mensagem a ele dizendo que ele precisa pagar logo. O chefe disse. Então, ele queria que Eren fosse um cobrador de dívidas. Parecia simples o bastante, bem menos do que ele esperava. Por que me enviar? Eren perguntou. Você não faz essas perguntas. O chefe disse. Eu não sou um peão. Eren disse agressivamente. Não, mas você está desesperado. Eren sentiu a raiva subindo enquanto falava com ele como se fosse um pedaço de lixo. Ele começou a debater o quanto precisava dos recursos do homem. Onde? Eren perguntou. Vou enviar um link por mensagem de texto. Basta clicar quando você vê-lo e ele abrirá um mapa para você. Siga o mapa e você o encontrará. Também incluirei uma foto. Ele disse. Você só quer que eu entregue uma mensagem? Eren perguntou. Quero que você quebre um osso. O chefe disse. Ele está atrasado em vários pagamentos, e eu já dei uma chance a ele. Quero que a mensagem fique clara. Só isso? Eren perguntou. Sim. O chefe disse. É simples e fácil, bem dentro das suas habilidades. Você tem até amanhã para fazer isso. Não me reprove. Com isso, a linha telefônica foi cortada, e ele não conseguiu mais falar com o chefe. O trabalho incomodava Eren, já que ele odiava a ideia de ser um executor de uma dívida, especialmente se envolvesse machucar pessoas. Especialmente com a forma como o chefe tratava Eren. Ele se perguntou se os documentos e o dinheiro falsos valiam a pena. Já que aparentemente os documentos só servem até certo ponto para provar sua identidade devido a essa coisa digital da qual Eren ainda não tinha ideia, por que trabalhar com ele? Ele poderia facilmente continuar trabalhando com Sergi, já que Sergi pelo menos mostrou alguma moral. Porque ele era um criminoso, ele não fez nada que envolvesse machucar pessoas inocentes. Pelo menos não que Eren tenha visto. Após 2 bips do telefone, Eren tocou na tela, e ela mostrou uma foto de seu alvo, bem como outra linha com um monte de palavras e números. Eren tocou e abriu uma nova tela que mostrou uma visão geral da área local, bem como uma rota de onde ele estava para onde seu alvo estava. Eren ficou impressionado com a tecnologia. Ao deslizar a tela, ele podia controlar completamente o mapa e, ao se virar, a seta que o representava também o fazia. Era incrível. A capacidade de mostrar sua posição em um mapa em tempo real e, ao mesmo tempo, tê-la acessível a um dispositivo do tamanho da sua mão era muito conveniente. Essa tecnologia era realmente incrível. Esse pequeno dispositivo podia enviar cartas, comunicação por voz, mostrar mapas e até mesmo exibir imagens em movimento. Era realmente incrível. Ele se perguntou quantos batedores ainda estariam vivos se tivessem acesso a essa tecnologia. Quão mimado esse mundo era, nunca tendo que lidar com a ameaça dos titãs. No entanto, Eren também não queria deixar Ai. Ele sabia que tinha que tomar uma decisão sobre o perseguidor em breve. Ele precisaria confrontá-lo, o que arriscaria trazer as autoridades para cima dele, ou ele precisava ficar e proteger Ai. Independentemente de ele tomar a iniciativa ou permanecer reativo, qualquer opção poderia envolvê-lo sendo questionado e potencialmente descoberto. Ele se perguntou se deveria avisar Ai, no entanto, isso também tinha a possibilidade de ser pego pelas autoridades. Ela os contataria, e eles ainda poderiam interrogá-lo para obter informações para protegê-la. Qualquer coisa que pudesse envolver as autoridades, sabendo onde ele morava, poderia correr o risco de elas o investigarem e ele poderia enfrentar uma execução. Se esse lugar fosse parecido com Paradis ou Marley, entrar ilegalmente no país seria motivo para a execução. O Japão pode ser parecido com isso. Apesar de quanta dor Eren estava sentindo por seus pecados anteriores, ele não queria morrer. Ele se recusou a morrer. Ele seguiria em frente não importa o que acontecesse e permaneceria livre. Para o inferno com qualquer um que tentasse roubar sua vida e liberdade. Ele sentiu raiva de si mesmo porque tudo isso é por causa de Ai. Ele tinha que se envolver.
Tudo que ele tinha que fazer era continuar a recusá-la e ele não saberia sobre esse problema. Porque se importar agora, ele poderia simplesmente deixar o perseguidor fazer o que quisesse e ficar parado para evitar qualquer atenção. Foi a jogada mais inteligente. Afinal, quantas pessoas inocentes, Eren matou diretamente em seu ataque a Liberio e ao Rumbling? Ficar parado e deixar alguém sofrer é realmente muito pior do que isso. Mas essa opção também não era boa. Ele não sabe porquê, mas o pensamento de algo acontecendo com Ai não lhe caiu bem. Parecia que um de seus amigos estava em perigo. Eren não conseguia explicar, mas ele sentia como se proteger Ai valesse o risco de ele ser descoberto. Ele pensou nela sendo atacada e seu instinto lhe disse que era um resultado completamente inaceitável. O que havia de errado com ele? Ela é uma estranha. Ninguém. Por que ele se importa? Porque ele salvou Hanzi quando sabia que ele iria morrer de qualquer maneira. Porque ele fez qualquer coisa quando sabia o que aconteceria. Porque ele se importava com as pessoas que matou em Liberio se sabia que todos além dos muros sofreriam de qualquer maneira. Porque ele se importaria com um cara qualquer que precisava quebrar um osso para pagar uma dívida. Eren se virou e voltou para seu apartamento, apenas empurrando as malas para dentro, para que elas ficassem dentro do apartamento. Ele correu para a cama e sentou-se, incapaz de pensar direito. Sua respiração ficou difícil e ele começou a se sentir um pouco tonto. O que há de errado com ele? Por que ele deveria se importar com essas pessoas? Elas não são pessoas que ele conhece. Elas não são suas amigas próximas. Elas são estranhas. Elas são pessoas com quem ele não deveria se importar. Apenas pessoas aleatórias que não significam nada para ele. Então por que ele estava com tanta dor pensando em algo acontecendo com Ai? Não fazia sentido. Maldita seja ela. Eren disse para ninguém em particular. Tudo seria fácil se ela não falasse comigo. Ele sussurrou. Eren deitou-se na cama e descansou os olhos, pretendendo não pensar na jovem mãe ou no homem que enfrentaria amanhã. Qualquer pensamento sobre sua moral hipócrita esperaria até amanhã, depois que ele descansasse. Ai estava vestida com uma simples blusa branca de gola V e uma calça de pijama larga, pois não planejava fazer mais nada pelo resto do dia. O cabelo ainda estava um pouco úmido do banho, mas não precisava mais de uma toalha para secá-lo. Ela estava feliz por cheirar fresca e limpa depois do longo dia com Eren. Eren parecia tão perdido e confuso o tempo todo. Ele não tinha ideia de como as coisas funcionavam ou mesmo como usar coisas básicas como um celular. Ele também não tinha absolutamente nenhum senso de estilo. Ela estava feliz por estar com ele para comprar roupas, já que Eren seria uma causa perdida na hora de comprar roupas. Ela era uma mestre da moda, afinal, e conhecia todos os estilos mais modernos. Ela também gostou de como ele se abriu um pouco mais. A vida dele era triste, mas pelo menos ele estava começando a mostrar um pouco de emoção para ela. Era meio legal, como se ela fosse a única que conseguia ver aquele lado vulnerável de Eren. Embora ela reconhecesse que era um pensamento idiota, já que ela não sabia como ele interagia com as outras pessoas em sua vida. Ainda assim, Ai estava feliz com o dia. Eren parecia paranoico algumas vezes, como se estivesse constantemente olhando por cima do ombro, mas para ser justo, ela também. Ela sempre estava preocupada que alguém a reconhecesse e a perseguisse. Mas Oshino Ai era uma mestre em se esgueirar. Ninguém conseguia segui-la sem que ela percebesse. Pelo menos, era o que Ruby sempre dizia. A filha dele sempre teve uma imaginação tão imperativa. E pronto. Ai disse enquanto terminava de mexer a panela de comida que estava cozinhando. Está pronto? Aqua perguntou da sala principal e se levantou, com a intenção de pegar um pouco de comida. Sim, finalmente. Ruby disse animada. Hoje ela decidiu ir com um prato americano. Hambúrguer com sopa de miso e vegetais. Ela ouviu do presidente uma vez que hambúrgueres eram da Alemanha, mas a maioria das pessoas no Japão considera isso um prato americano. Não que ela se importasse muito, já que era farto e nutritivo com sua receita. Eles comeram um pouco mais tarde do que o normal, já que almoçaram mais tarde com Eren. Ela moveu os pratos para a pequena mesa de jantar, onde seus filhos já estavam sentados e animados para comer. Aqua ainda tinha seu rosto sério enquanto Ruby estava pulando de excitação por ter a comida de sua mãe. Ai sempre ficava feliz em ver os sorrisos calorosos em seus rostos enquanto estavam animados para comer. Vocês dois não deixem de comer. Ai disse amorosamente. Ai se ajoelhou para colocar a comida onde ela precisava ir antes de se ajoelhar para comer. Ela se sentou com os pés ao lado da bunda para que ela tocasse o chão, o que era um pouco mais confortável para ela sentar. Normalmente, ela só se sentava de pé quando estava em eventos sociais ou quando alguém estava visitando. Quando estava sozinha, ela preferia apenas sentar de uma forma mais confortável.
Oi, mamãe. Ruby disse enquanto comia. O que foi, Ruby-chan? Ai perguntou enquanto pegava o hambúrguer e dava uma pequena mordida. Sobre o que você e Eren-san conversaram quando almoçamos? Ela perguntou. Ai não esperava essa pergunta, embora ela meio que pudesse esperar. Afinal, Aqua já demonstrava algum medo com Ai dedicando tempo a outra pessoa, então fazia sentido se Ruby tivesse os mesmos medos. Nós apenas nos conhecemos. Ai sorriu. Sério? Ruby perguntou. O que ele disse sobre si mesmo? Bem. Ai começou, tentando expressar isso de uma forma que fosse facilmente entendida por uma criança de 4 anos. Eren veio do exterior, e ele tinha uma família grande. Ela tentou explicar. Onde eles estão? Ruby perguntou. Eren não disse, mas tenho certeza de que eles ainda estão lá. Ai disse, não querendo trazer o conceito de morte para nenhum dos filhos. Eren veio aqui sozinho, então ele estava bem solitário. Então mamãe queria ajudá-lo a se ajustar. Ela disse orgulhosamente. Ele foi mal? Ruby perguntou. O quê? Ai perguntou. O que te fez pensar isso? Bem, você ficou muito triste algumas vezes, mamãe. Ruby notou. Ai não ficou surpresa por ter notado. Mesmo que não entendesse o que eles estavam dizendo, Ai sabia que Ruby ainda conseguia perceber seus maneirismos. Não, Eren-san foi muito legal. Ai sorriu, não querendo que sua filha soubesse de seu passado. Mamãe só ficou triste porque eu contei a ele um pouco sobre ser um ídolo. Você sabe quanto trabalho dá e quão pouco tempo passo com você por causa disso. Isso alegrou seu dia. Aqua ouviu a conversa e previsivelmente sabia que era mentira. Ele ouviu a conversa toda, afinal. Mais uma vez, Ai desviou a pergunta para não preocupar os filhos. Ruby não percebeu devido à sua própria inexperiência e à sua falta de habilidade para falar inglês. Você pode me ensinar inglês, mamãe? Ruby perguntou. Você quer aprender agora? Perguntou Ai. Ai sempre pretendeu ensinar inglês aos filhos, mas ela queria esperar um pouco para que eles pudessem se concentrar em suas habilidades em japonês primeiro. Embora eles tenham demonstrado uma compreensão surpreendente do japonês já em uma idade tão jovem. Sim, assim também posso conhecer Eren-san. Ela sorriu. O coração de Ai se aqueceu um pouco. Ruby sempre a copiou e queria seguir tudo o que ela fazia. Então era natural que ela também quisesse conhecer alguém que fosse próximo de sua mãe. Aqua sabia disso também e não ficou surpreso com o raciocínio da irmã. Ela era tão inocente e ingênua quanto Ai. Ele não sabia qual era a vida de Ruby antes de morrer, então não sabia quais eram as lutas que ela teve enquanto crescia. Ruby sempre se recusou a compartilhar, mas ele sabia que ela era jovem quando morreu. Claro! Ai exclamou em excitação. Podemos aprender juntos para que você possa me ajudar com minhas aulas de inglês. Isso é incrível! Ruby disse animada. E você, Aqua? Ai perguntou. Quer aprender também? Claro, disse Aqua. A irmã dele parecia um pouco chateada por ter o envolvido também, principalmente porque ela sempre tentava monopolizar a atenção da mãe, mas Aqua percebeu que seria bom para que ele parasse de esconder suas habilidades de falar inglês. Depois que terminaram de comer, Ai pegou os pratos e os levou até a pia. Ela os equilibrou com facilidade, já que sempre limpava depois de comer e os colocava na pia. Ah, não. Ai se lembrou de algo. Esqueci de verificar o correio. Eu entendi, Ai. Aqua disse enquanto se dirigia para a porta. Certifique-se de não ir mais longe do que Aqua. Ela disse. Não vou ficar bem. É só correio. Aqua calçou um par de chinelos perto da porta e abriu para pegar a caixa de correio. Ele teve que ficar na ponta dos pés para alcançá-la, mas era baixa o suficiente para ele abrir e tirar a correspondência. Ele vasculhou a correspondência bem rápido, verificando o que era. Principalmente contas como contas de telefone e aluguel do apartamento. O nome deles era endereçado a um pseudônimo que Ai usava para que ninguém pudesse rastrear sua localização. Aqua sabia que a situação financeira deles poderia ser melhor, outra coisa que Ai sempre escondeu deles, mas eles também não estavam vivendo de salário em salário. Especialmente nos últimos 2 anos, quando Ai conseguiu mais trabalho como ídolo. Aqua sentiu uma presença atrás dele enquanto olhava a correspondência. Ele se virou e de repente congelou de medo. É ele. Antes que Aqua pudesse reagir, o homem encapuzado agarrou pelo pescoço e o levantou facilmente. Sua pequena estrutura e peso eram quase nada comparados ao homem adulto que o levantou e invadiu o apartamento aberto. Aqua tentou avisar Ai gritando, mas sua voz foi cortada quando o homem agarrou sua garganta. No entanto, ele ouviu Ai suspirar de surpresa com a intrusão repentina e depois ficar em silêncio ao ver o que estava acontecendo.
Aqua notou que eles estavam agora na sala principal, Ai parada de um lado enquanto se protegia na frente da filha. Aqua e o homem estavam do lado onde ficava a saída, impedindo que sua mãe e irmã corressem. Aqua sabia que havia uma faca em sua garganta. Ele sentiu uma sensação familiar enquanto o homem o segurava ali. Sua vida anterior foi encerrada por esse homem, e ele o reconheceu. Este era o homem que queria matar Ai enquanto ela estava grávida. O mesmo homem que o matou 4 anos atrás. Agora ele estava aqui, e Ai estava completamente à sua mercê. Finalmente te encontrei. Ele disse com uma voz enlouquecida. Vou fazer você pagar pelo que fez. Fim da parte 9.